A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. Hoje nós iremos trabalhar na lição de número 7 acerca do ministério da igreja. Falaremos muito sobre o dom, o presente, a bênção que foi da parte de Deus concedida à igreja, que são os seus obreiros, né? Em específico, usaremos o texto de Efésios 4:11, mas também voltaremos um pouco no que já começamos a falar semana passada. Enquanto falávamos da organização da instituição e dos modelos de organização, falamos um pouco, usando dos originais do Novo Testamento, sobre episcopo e bispo e suas características morais, em especial, sociais, né? Como o comentarista vai trabalhar nessa lição, nós falamos do texto de Timóteo e também do texto que Paulo escreveu a Tito. Vamos para o texto áureo que nós iremos aqui usar hoje e falaremos especificamente de cada um desses obreiros, né, do chamado desses obreiros. Tem uma diferença entre dom ministerial, dom espiritual, chamado, vocação, consagração, né? A gente crê que esses cargos deveriam ser exercidos pelos específicos vocacionados por Deus. Infelizmente, há uma demanda social, uma demanda eclesiológica e nem sempre os vocacionados, os específicos, estão assumindo essa função, e isso é muito triste porque alguém toma o espaço do vocacionado e aí acaba que nem o vocacionado faz muitas das vezes o que precisava ser feito, ou não tem o espaço devido, não tem a força que impulsiona da forma devida, e também quem não é vocacionado e que está naquela posição vai acabar não fazendo tão bem como deveria ser feito, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas e outro para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade entre os seus membros, a madurez, como nós falamos em espanhol, né? Depois nós vamos voltar no texto da leitura bíblica em classe para poder já começar a explicar esse contexto das palavras específicas que Paulo está usando para definir esses cargos, e não só esses cargos, esses encargos que vêm da eternidade, pois foram estabelecidos por Deus, que escolheu, sim, Deus escolhe a quem salvar? Não, Ele amou ao mundo inteiro, mas Ele escolhe sim algumas pessoas específicas para realizar trabalhos específicos para a glória do seu nome. Então a gente vai ver aqui que Ele chama os seus ministros, né? Nessa lição veremos o ministério. Diego, o que é ministro? O que é ministério, né? A palavra ministério é ruperetes, sim, que tem um dos seus significados na etimologia, remador de baixa categoria. Nos tempos antigos tinha os barcos a velas e tinha também os barcos a rema. Lá no porão, sem ninguém ver, estavam homens em fileiras de 2 lados, 3 ou 4, que estavam pegados ao mesmo remo, e ali ao som de alguém que batia com um martelo numa bigorna, ali ele ia batendo e bem, 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 bem ritmado, todo mundo fazia um movimento conjunto que fazia o barco andar. Esse somos eu e você, que no anonimato, mesmo sem ninguém ver, ao som da batida do martelo, porque a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, ao ritmo de Jesus, que é esse que está conduzindo o ritmo dos remadores, todos juntos vamos remando, fazendo o barco andar em direção aonde o piloto quer que chegue. Assim, o ministro é um remador de baixa categoria, ou um subordinado, né? Alguém que está fazendo um trabalho braçal, requer vigor,
requer esforço a obra de Deus. Esforço, mas eu faço só o trabalho intelectual, mas vai ter esforço de se dedicar à leitura, à pesquisa, à escrita, à preparação do material. Também só que tem hora que você vai ter que aplicar isso no cotidiano, no aconselhamento, aplicar isso tudo gera um esforço físico, sim. Tem muitos obreiros que ajudam na construção, no reparo do templo, entre tantas outras necessidades dos próprios irmãos, né? Trabalho físico, trabalho emocional, trabalho espiritual requer esforço, como um trabalho braçal. No Novo Testamento, empregados ou serventes dos magistrados, o nosso rei, o nosso Senhor, o justo juiz, né? Empregados que executam penalidades, alguém que ajuda outro em algum trabalho. Nós estamos contribuindo tão somente dentro do privilégio de participar do grande trabalho que Deus está fazendo. A obra é dele, é tudo dele, por ele e para ele. Alguém que ajuda, né? Assistente dos servos de um rei, nós servimos ao rei Jesus. Um criado é como um dulos, é como um escravo, né? Nós não temos direito a nada, nós não podemos nada, nós não temos que querer nada, mas o nosso Senhor nos concede mais que merecemos e precisamos, e não nos faz só servos, mas também nos chama amigos e ainda tem para nós uma perspectiva de filho, de modo que também teremos direito à herança. Isso é muito maravilhoso. Atendentes, né? Aqueles que são soldados de um rei. Meu Deus do céu, estamos na peleja para crescimento do reino de Deus. Esse é o ministro, aquele que está trabalhando, né? Do pregador do evangelho. Veja que está lá embaixo, né? O Strong coloca lá embaixo. Assim como também nas características do bom obreiro, como nós já falamos na aula passada, tanto em 1 Timóteo 3, 1, 13, eu vou ler rapidinho, bem rapidinho, só para a gente ganhar tempo, como em Tito, o texto de Tito 1, de 5 a 11, vamos lá. Aquele que aspira o episcopado, excelente coisa deseja, mas convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar didaticamente, no que tange a oratória, a pregação e ensinar. São poucas características, mas isso tudo, a vida de um obreiro não se resume ao púlpito, não se resume à pregação, ao ensino, não. Há uma vida que a cobrança é maior na vida cotidiana, né, nos bastidores, com a família, com os irmãos, né, na vivência do Evangelho das Boas Novas, que impactou a vida dele, não só o que ele fala, mas aquilo que ele é, aquilo que ele vive, né? Tem gente que tá pregando, que está fazendo vídeo, que está tendo milhões de visualizações, que acha que está fazendo um grande trabalho para Deus, mas a vida dele está toda descarrilhada, toda fora da vontade do Senhor, e não entende que por mais que aquilo esteja abençoando a outros, ou que ele possa estar fazendo algo que seja para a glória de Deus, ele precisa não deixar de fazer fazer um e deixar de fazer o outro. Não, ele tem que ter uma vida primeiro, para depois, assim, contribuir para que outros possam se edificar. É regra da aviação. Em caso de acidente, você bota primeiro a máscara e depois você salva os outros. Primeiro você tem que estar salvo, né? Não tem como você levantar alguém estando você também caído. Isso é muito importante para nós. Então temos características aqui, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Eu li isso tudo aqui na semana passada. Não neófito, não novo nascimento, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Aí depois vai falar dos diáconos. Em Tito, ele vai falar ao povo de Creta, que é da onde vem o termo cretino. Eles mesmos falavam que não valiam muito aquele povo de lá, né? Botar em ordem que ainda resta aí, né? Vamos lá. Irrepreensível, marido de uma só mulher. Esse marido de uma só mulher, eu ouvi um comentarista falando de algo extraordinário aqui. Primeiro, ele tem que ser casado.
Não dá para ser diácono, não dá para ser presbítero, não dá para ser pastor, evangelista, se não for casado. Segundo, tem que casar com mulher, né? Meu Deus do céu, parece que é brincadeira, mas aqui nos Estados Unidos estão fazendo casamento homossexual, mas a Bíblia condena a prática de relação, e bem como do casamento de homem com homem, mulher com mulher, não. Ter casado com o marido de uma só mulher. Casado, marido de uma mulher, casamento monogâmico, um casamento só, né? Não pode ter várias esposas. E outra, casado e casado uma única vez, não é? Só que o casamento é indissolúvel, não é? Casado, descasado, casar de novo, uma bagunça, e ainda estão permitindo que esses homens assumam o altar, assumam o ministério. Não, aquele que está enquanto ligado à mulher, bem como a mulher ligada ao homem, enquanto o esposo, a esposa viver, se divorciar, que fique só, mas ou então reconcilie-se com o seu marido. Ah, Diego, mas aí não tem como fazer o ministério. Então não assuma o ministério, não envergonhe a obra do Senhor, não envergonhe o nome do Senhor. Espere o processo, passe, colha o plantio que muitas das vezes você plantou, permitiu que plantassem, mas não coloca isso para atrapalhar e gerar escândalo para outros, né? Tem que ser marido de uma só mulher, bom dispenseiro, né, das coisas da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem cobiçoso de torpe ganância. Tem gente que está no ministério só por causa de dinheiro. Se não recebe uma oferta, a maioria das vezes a gente não recebe nem a gasolina quando a gente vai ministrar. E o obreiro é digno do seu salário, mas tem gente que está lá só por causa do dinheiro. Começa a falar mal dos pastores quando não recebe uma oferta. Isso é feio, é muito feio. O obreiro que faz essas coisas, e a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema ele é terrível e ele tenta nos corromper de uma forma ou de outra. Nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa condenação, né? Moderado, equilibrado, justo, santo, justificado pelo sangue, andando em santidade, né? Temperante, né? Alguém que tem domínio próprio, retendo firme a fiel palavra. Opa, não pode distorcer a palavra não, tá? Tem que manter firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Bem, eu só voltei em textos que nós falamos na aula passada, porque depois nós vamos ver que há algumas dessas características, e eu já vou passar direto nisso. Essas características são características morais, características sociais, que o obreiro tem que apresentar, né? Aquele que vai fazer a obra do Senhor, trabalhar, contribuir na obra do Senhor, ele tem que ter essas características para que assim ele possa dar bom testemunho, né? Aqui no tópico de número 1, nós vamos ver que o comentarista, o pastor José Gonçalves, de uma forma muito excelente, muito feliz em sua escrita, ele vai trazer essa linha sacerdotal de um ministério desde lá do Velho Testamento, desde o princípio, né? Aonde o homem, ele tendo a necessidade de adorar, porque todo homem ele é adorador, ele adora a Deus, ou ele vai estar adorando a si mesmo, vai estar adorando outros deuses, né? Que no caso são demônios, mas ele tem uma essência de adorador. Todo ser humano tem essa fagulha que veio de Deus e que se volta para Deus. Então eu trouxe aqui até o texto de Gênesis, o capítulo de número 4, né? Já começaram a adorar, o versículo de número 25, Adão coabitou com sua esposa e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, o Senhor me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete nasceu também um filho, colocou o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor num ambiente familiar. A igreja, o templo, é o lugar onde as famílias se reúnem para glorificar o nosso Salvador Jesus. Mas tudo começa de dentro para fora. A família, a célula máter da sociedade, é na família que o Senhor era adorado e continua. Ei, você obreiro, a sua família é o seu primeiro e principal ministério. Nenhum sucesso ministerial, dizia aí grandes pregadores, ele compensa o fracasso familiar. Então a gente tem que lutar pelos nossos filhos, lutar pelo nosso esposo, pelo nosso casamento, né, pela nossa família, porque é ali onde se estabelece a
verdade fácil, não é um exercício cotidiano, assim como você estuda para pregar, assim como você ora para obter a revelação, assim como você busca de Deus a capacitação para todas as áreas do seu ministério, você está contribuindo com a edificação da igreja, você também precisa contribuir com a edificação do seu esposo, seus filhos, sua casa, edificando a sua casa, né? Então nós vemos aqui que os pais eram responsáveis, como os patriarcas, eles eram responsáveis por oferecer os sacrifícios, por adorar, por glorificar ao nome do Senhor, né? Tem até um livro que fala, que é muito conhecido aqui nos Estados Unidos, principalmente na região de Dallas, que o pastor da família, né? Que existia e ainda nós, enquanto enquanto servo do Senhor, eu sou responsável pela minha família. É claro que isso não invalida o ministério dos líderes religiosos a qual eu estou submisso, né? Então, nós temos a responsabilidade sobre a nossa casa, de modo que nós vemos que Jó era considerado um patriarca, oferecia sacrifícios a Deus em lugar de seus filhos. Abraão também oferecia sacrifícios a Deus, e nós vamos ver que o comentarista está trazendo aqui para nós, na era dos patriarcas, vemos os familiares exercendo essa função. Israel, depois, como nação, foi convidada a exercer o ministério que glorificaria o nome do Senhor, né? Depois, o Senhor iria limitar a família de Arão, a família da tribo de Levi, essa tribo que iria exercer esse sacerdócio de estar levando até Deus as petições do povo, de estar glorificando o nome do Senhor, né? Então, depois, já num contexto do Novo Testamento, isso no Velho Testamento, né? No contexto do Novo Testamento, agora não é mais somente a nação de Israel, não é mais somente a tribo de Levi, os descendentes de Arão. Nós fomos feitos sacerdócio real, nação eleita, geração santa, um povo que foi adquirido, comprado das trevas para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, o Senhor, ele nos fez sacerdócio real, sim, no seu reino, dentro desse contexto de Novo Testamento, né? Agora a igreja é o sacerdócio universal. Nós temos essa oportunidade de entrar no Santo dos Santos com ousadia pelo sangue de Jesus. Isso é muito importante. Nós glorificamos, oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, o nosso culto racional, como disse Paulo em Romanos capítulo de número 12, né? E buscamos ter dia após dia, pois somos templo e morada do Espírito, uma vida que glorifique a Deus, né? Esse estilo de vida que busca viver esse sacerdócio que foi concedido à igreja, ele foi restaurado por Lutero na sua reforma, ele foi restaurado porque dentro do contexto da igreja apostólica romana, somente os sacerdotes, somente os padres, né, os bispos, os cardeais, e tendo o Papa como o supremo, o vicário, aquele que está no lugar de Cristo, né, aquele que está ali como substituto de Cristo, quase que um semideus na terra, não. Agora a igreja, ela está como uma oportunidade, né, de voltar a esse sacerdócio. Então tem um sacerdócio, vamos dizer assim, usar um termo, no senso comum, todos nós podemos nos achegar a Deus, todos nós podemos oferecer o nosso incenso. Antes era só o sumo sacerdote, nós oferecemos incenso. Dia que eu ofereço incenso, Apocalipse 5:8 diz que as orações dos santos são como um incenso que sobe às narinas de Deus. Nós oferecemos uma vida de que parte também o pão, né? Por quê? Porque nós
compartilhamos do sacrifício de Cristo, né? Aquele pão representava a Cristo, como um castiçal dentro do corpo da igreja, uma peça só, representando pelo ouro a glória de Deus sobre ali, com fogo aceso diante do altar. Podemos pelo sangue entrar no Santo dos Santos. Isso é extraordinário, né? E qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo. Todos nós em Cristo podemos dizer e viver a palavra de Deus, que agora está aberta, disponível, facilitado o acesso para todos, né? Então, depois de passar dessa introdução, já quase no tópico 2, apanhando desse contexto familiar, contexto de Israel, contexto da tribo de Levi, o problema que foi gerado pela Igreja Apostólica Romana, nós entramos aqui na perspectiva do ministério, que é o texto de Efésios 4:11. Eu te convido a ler comigo, então, a leitura bíblica, né, em classe. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O que Paulo está escrevendo é que Deus concedeu aos homens, Deus deu para a edificação da igreja como um presente, né? Para que nós não venhamos a ser mais como meninos levados por todo o vento de doutrina, mas antes alcancemos a maturidade. Ele deu. Eu peguei essa palavra aqui porque eu achei muito interessante. Ele mesmo deu. Quem dá obreiro para a obra é o Senhor. Quem dá obreiro para obra é o Senhor. É Ele que escolhe e dá de presente para a igreja, dá algo a alguém de livre e espontânea vontade para a sua vantagem, dar um presente, conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha, suprir, fornecer as coisas necessárias. Veja bem, o obreiro, ele deu de espontânea vontade, ele deu para sua própria vontade, sim, porque o nome dele seria glorificado. Foi como um presente, né? Ele concedeu, né? Ele deixou que a igreja tivesse pessoas que pudessem as liderar em nome dele, entregou, estendeu, ofereceu, apresentou, né? Através dos seus escritos, da sua palavra, entregou os cuidados de alguém. Os pastores estão aqui para que nós estejamos aos seus cuidados, confiados a eles, né? Algo para ser administrado, dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado. Esse contexto de religiosamente aqui é um contexto de detalhadamente, com muito cuidado, como algo que se faz para Deus, né? Os obreiros estão aí para nos ajudar a viver uma religião que busque agradar a Deus em tudo, sim, dar o que é dever ou obrigatório. Tem aí o contexto, né, que o obreiro é digno do seu salário, tem a questão do salário, fornecer, doar, distribuir com abundância, designar para um ofício, ele mesmo deu, o didome é isso tudo, né, com objeto disso, do seu cuidado salvador, é uma forma de mostrar o cuidado salvífico de Cristo, dar a alguém, seguir como um líder ou mestre, dar-se a alguém para cuidar dos seus interesses, dar a alguém a quem já se pertencia, né? É uma forma de Cristo se doar à igreja, retornar, conceder, permitir a alguém, comissionar. Então, olha só, a quantidade de palavras que está relacionadas
ao dar. Deus mesmo, Ele mesmo, o próprio Cristo é quem deu como um presente os obreiros. E a uns Ele deu para apóstolos, né? A outros Ele deu para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. Eu trouxe aqui Timóteo, ainda 2 Timóteo 2:22, o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia homens que sejam fiéis e idôneos para também ensinarem aos outros. Esses homens têm que ser idôneos. O que é idôneo, Diego? A palavra idôneos é icanô, né? Paulo, Colossenses 1:12, ainda vai dizer, graças ao Pai que nos fez idôneos, né? Então, Deus nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Idôneo é alguém que é suficiente. Eu não sou suficiente ainda, mas Deus me faz suficiente, né? Cristo é suficiente e Ele me faz capaz, né? Mais do que suficiente, abundante, suficiente em habilidade, alguém que é adequado, alguém que é apropriado, né? Ele torna suficiente, ele torna adequado, ele equipa as pessoas. Ele, quando chama, ele não vê o que somos, ele vê o que ele pode nos tornar para que o nome dele seja glorificado, tornando-os aptos para realizar seus deveres. Então esses homens que são homens falhos, não são super-heróis, não são super crentes, não, eles são capacitados pelo próprio Deus para uma função específicas. Quais são essas funções, Diego? Apóstolo. O comentarista trata aqui, e é muito importante a gente pontuar isso, que o apóstolo, ele teria que ter algumas características muito diferentes de como o termo está sendo utilizado hoje. Tem gente que faz, tem gente que coloca, tem gente que usa. A gente, principalmente no contexto das Assembleias de Deus, não trabalha com esse título de apóstolo, né? Mas o apóstolo, ele tinha um apóstolo escriturístico e tinha um contexto do apostelho, que era o enviado, né? Aquele enviado em uma missão. Tá aqui, ó, o comentarista falando para nós o que é um apóstolo, alguém enviado em uma missão. Esse apóstolo de Cristo, os apóstolos escriturísticos, eles foram testemunha da ressurreição de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, né? Eles viram os sinais, as maravilhas de Cristo Jesus, também operaram sinais e maravilhas. Esses apóstolos não existem mais, né? O que existe hoje é o enviado, é a figura do missionário, aquele que vai buscar nos povos não alcançados. Tá muito ali, o apóstolo é aquele que tem a visão, o apóstolo é aquele que vai lá e implementa, planta. Meu irmão, tem a visão de Deus que o Senhor revela a ele e ele vai plantar, mas não é plantar uma igreja em cima da outra, não, só para implementar uma nova visão de funcionamento, não. O apóstolo, o apostelho, missionário, enviado, buscando povos não alcançados, né? Então ele deu a esse homem, aqui na escala ele é colocado como principal, mesmo que Paulo fala, nós somos os menores, ou seja, porque vocês não vão valorizar mesmo, mas o apóstolo, missionário, ele tem que capacitar, vocacionar, discernir, ver onde é que está, levantar, contribuir para a edificação do pastor, do evangelista, do mestre e do profeta, né? Ou seja, então ele é aquele que está na cabeça dos dons. O missionário vai trabalhar com música, vai trabalhar com criança, vai trabalhar com irmãos, vai trabalhar com irmãs, vai trabalhar com ensino, vai trabalhar com pregação, ele vai estar trabalhando com aconselhamento, ele vai evangelizar, ele vai edificar, ele vai discipular, ele vai pastorear, ele vai ensinar e ele vai trazer a revelação de forma profunda. É muito complexo, né? A palavra apostelho já traz aí alguém que é ordenado para ir a um lugar estabelecido. É o missionário. Aqui, isso aqui que é difícil. Parece eu quando saí de Vitória agora, da última vez. Mandar embora, despedir, expulsar, arrancar, né? Quando eu vi, já estava aqui. Vim visitar, vim conhecer e o Senhor deu uma palavra para nós, não volta, traz sua família, e assim ele tem feito, tem conduzido, tem instruído, falou com o nosso pastor, validando algumas outras pessoas, criando um contexto, e nós estamos aqui trabalhando, mesmo numa nação onde aparentemente é cristã, mesmo numa nação onde aparentemente tem recursos e as pessoas não precisam. São 35% das pessoas que estão no Texas são de natureza hispânica, na região da Grande Dallas, como nós temos falado, são mais de 200 línguas faladas, muitas culturas, muitos povos, muitas divindades, deuses e muitas pessoas perdidas que não conhecem a Jesus. Então, aonde estiver um coração, uma alma
alma necessitada, ali nós estaremos para falar do Senhor, né? Como uma frota de navio, como cônsules, como um exército, né? Uma expedição, alguém que é enviado, né? Com presentes, né? No Novo Testamento, ofício de dignidade. Tem os apóstolos de Cristo. Os apóstolos, então, é um delegado do reino de Deus, um mensageiro das boas novas, alguém que é enviado com ordens de quem? Do aquele que pode dar ordens, o Senhor, né? Então a gente tem a figura dos apóstolos escriturísticos, os apóstolos que caminharam com Cristo, que viram a Cristo, que testemunharam os milagres de Cristo, que escreveram o cânon, né? E temos também o missionário. Tem muita gente se denominando apóstolo, mas nunca pisou num lugar onde o evangelho nunca foi anunciado. Precisamos fazer essa diferenciação. Quem quiser usar, que use. Tem semi-anjo, tem arcanjo, tem apóstolo, super-apóstolo, super-bispo, tem de tudo hoje, né? Evangelista, aquele que traz as boas novas. O evangelista, que não é só um pregador, alguém que anuncia o evangelho. Geralmente, segundo o pastor Joel Machado, trazia uma mensagem extraordinária no seminário Enon. Ele falava que o evangelista era alguém que era dotado de uma habilidade de convencer pelas escrituras e de quebrantar de tal modo o coração do ouvinte, de modo que esse homem, ali pelas articulações da palavra, ele não tinha como fugir da verdade. É alguém que arrebanhava as almas perdidas e enchia facilmente uma igreja, né? O evangelista é alguém, o vocacionado, aquele que tem um dom ministerial de evangelista. Eu não estou falando do cargo convencional que a pessoa recebe, né, para estar exercendo uma função dentro do sistema, de modo que eu não estou falando contra também, é uma questão administrativa organizacional, né? Então nós temos a figura do evangelista no Novo Testamento, mensageiros da salvação através de Cristo, que não eram os apóstolos, né, aqueles que trazem as boas novas. E os profetas? Os profetas, aqueles que interpretam os oráculos de Deus, as coisas de Deus. No Velho Testamento era a figura dos homens, como Elias, como Eliseu, tinha os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os menores, Naum, Jonas, Obadia, Miqueias, a figura de Zacarias, Amós, Naum. E também tinham profetas não escriturísticos, profetas que não tinham sequer nome, aqueles que traziam a mensagem de Deus, os oráculos de Deus, né? Aqui dentro do contexto do Novo Testamento, alguém que movido pelo Espírito Santo de Deus, por isso, instrumento ou um porta-voz, um profeta é um porta-voz. Eu vou profetizar. Profetizar significa falar o que Deus mandou. Se Deus não mandou, você não fala, né? Alguém que solenemente declarava aos homens o que recebeu por inspiração, especificamente aquilo que concerne a eventos futuros e, em particular, tudo que se relaciona com a causa de Deus e com o reino de Deus e com aquilo que está na palavra, a maior e a verdadeira revelação. Mesmo que Deus ainda use os homens, e é preciso diferenciar com o dom de profecia, o dom ministerial de profeta, ele é diferente. Deus, no meio da congregação, levanta uma irmã que fala algo para me consolar, para me confortar, para me exortar, para me edificar, ou ele fala para mim, ou ela fala para outra pessoa, ou ela fala para a igreja toda. Sim, Deus continua falando, nós cremos nisso, mas o profeta, esse que tem um dom ministerial de profeta, Deus pode usar dessa maneira também, mas em específico é aquele que vai decodificar os segredos da eternidade para aquele dia através da palavra. É uma palavra que rasga todos os corações e traz todos eles a um quebrantamento diante de Deus, de modo que todos glorifiquem o nome do Senhor e sejam extremamente edificados. É alguém que vai, por intermédio da palavra, repito, também pode ser usado em revelações com o dom da profecia, né? Ele vai trazer as questões da eternidade para os corações ali na igreja local através da pregação da palavra, né? Isso está relacionado aí aos profetas. Aí tem uns contextos aqui, né? Alguém que
os Velhos Testamentos predizeram o reino, a morte de Cristo, né, a ressurreição de Cristo, homens cheios do Espírito Santo que pela sua autoridade comandam em palavras de relevância, defendem a causa de Deus, estimulam a salvação dos homens, né? Então, são muitas questões. Nós falamos um pouco do Velho Testamento, ainda no Novo Testamento, nas assembleias religiosas dos cristãos, foram movidos pelo Espírito Santo para falar, tendo a capacidade e a autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar, motivar seus ouvintes. E a maior revelação é a palavra de Deus. Então, o profeta é aquele que vai transmitir a palavra de uma forma extraordinária. A figura do pastor, que é o poimeno, é aquele que apacenta, que cuida, que toma conta das ovelhas, né? Quando nós falamos do episcopo, tem uma relação visitar, ver as enfermidades, prover pasto para alimentação, nutrir. Nem toda comida, meu irmão, eu estou na terra do fast food, o negócio aqui é difícil para comer. É muita indústria alimentícia e pouco alimento de verdade. Eu não sei se você já ouviu, está muito em voga aí, que a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. O que é isso, Diego? Evitar produtos artificiais e buscar aqueles que são mais orgânicos. Um pastor, ele provém aquilo que é capaz de nutrir as almas. Então o pastor não só pastoreia, não, ele precisa pregar sim, ele precisa ensinar sim, ele precisa alimentar as almas. O bom pastor, que é Cristo, representado por Davi no Salmo 23, ele nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas, né? Ele serve o corpo, ele supre os necessários para necessidades da alma, cura também as feridas físicas e da alma, né? Ele entende e observa as demandas espirituais, emocionais, intelectuais, sentimentais, espirituais, físicas. Ele vê as dificuldades sociais e ele tenta contribuir para a edificação daquela vida, daquela alma, dentro do corpo de Cristo e para o crescimento dele e o crescimento dele no reino e o crescimento do reino através dele. O pastor é alguém que está atento às ovelhas. E o mestre, o didascalos, é aquele que é o professor, né, no Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, né? Alguém que é qualificado para ensinar, ou que pensa desta maneira. Os mestres da religião judaica também eram chamados de didascalos, aquele que pelo seu imenso poder como como mestre atrai multidões, como fazia Jesus. Foram prender Jesus, quando voltaram, perguntaram: ué, vocês não trouxeram homem? Nunca vimos ninguém falar como ele. Ele não ensina como os fariseus, ele ensina com autoridade. Quem ensina, que se dedique ao ensino. O mestre aqui, esse mestre, esse doutor com o dom ministerial é diferente de alguém que está com a ferramenta do ensino nas mãos. Alguém que está com a ferramenta, que se utiliza de muitas perspectivas para poder glorificar o nome do Senhor, alguém que vai trazer aí as verdades, edificar, contribuir para o crescimento dos irmãos. Ele é alguém diferente que tem o dom. Aquele que tem o dom não precisa separar a salinha das crianças, nem separar sala das irmãs, dos irmãos. Ele vai ensinar para toda a congregação e toda a congregação vai aprender e ser edificada. O didasco, né? Ensinar, conversar com outros a fim de instruir, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor, ensinar alguém, instilar doutrina em alguém, explicar, expor algo a alguém, né? Alguém que pela ação do Espírito Santo está de fato trazendo segredos que vão contribuir para uma melhor compreensão das questões específicas das palavras, dos versículos, das epígrafes, dos textos, do capítulo, do livro e também de um panorama geral da Bíblia Sagrada, né? O ensinador. Então nós vemos aqui que esses homens estavam todos eles servindo. Falei do apóstolo, falei do profeta, falei do evangelista, falei de pastores, de mestres, e agora nós vamos falar que todos eles estavam ali, nada mais, nada menos do que servindo. Nós já falamos, como vai falar
o comentarista no tópico 3 sobre qualificações de natureza moral, né, que ele não pode ser avarento, não pode ser, tem que ser irrepreensível, qualificações sociais, não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, não é uma pessoa de difícil convívio, né, a pessoa obstinada, alguém que tem um temperamento colérico como eu, ele precisa buscar em Cristo exercer o fruto do Espírito para ter domínio próprio, não pode falar o que quer, não pode agir da forma que quer, não pode estourar a todo momento, não, a gente tem que buscar no Espírito Santo de Deus ser controlado, porque senão ele fica desqualificado para o ministério, né? Essas qualificações, elas afirmam, né, esse exercício ministerial e contribuem para a edificação da Igreja de Cristo, né? Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério qualificações morais, qualificações sociais. Nós lemos o texto de Timóteo, nós lemos o texto de Tito, e todos eles estão servindo, né? Que é a palavra diaconia, um serviço, é um ministério, aqueles que executam pedidos de outros, né? Assim como o Senhor levantou ali em Atos 6 para a melhor logística do funcionamento da igreja, edificados, pessoas que fossem trabalhadas, que estivessem firmes em Deus, né? Aqueles que pelo pedido de Deus proclamam e promovem a religião entre os homens. Estevão, ele servia as viúvas, os diáconos, Filipe, entre todos aqueles que foram de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, né, com sabedoria, mas também pregavam a palavra. O diácono também pode pregar, ele está, de uma forma ou de outra, eles iam nas casas das pessoas, e nas casas das pessoas, para servir socialmente, eles buscavam conhecer as necessidades das pessoas e trazer um alimento espiritual também para as pessoas, uma palavra de consolo, de conforto. Sim, precisa conhecer a palavra de Deus. O diácono, o que é um diácono? Então você tem a função da diaconia, a qual todo obreiro, todo cristão foi convidado a viver, que é esse serviço, né, de propagação do evangelho, de servir a outros, de ver as necessidades dos outros, mas também tem o contexto dos diáconos, que é o ministério diaconal, mas que aqui não é só o ministério da igreja, não é só ficar na porta, não é só servir a ceia, não, aqui é alguém que está servindo um rei, né, ao diácono, alguém que em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem um dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles. É um garçom, alguém que serve comida e bebida. Olha só, veja bem que aqui o contexto da palavra diáconos no original está relacionado a alguém que também se preocupa com a ação social. O recurso que é coletado, ele tem que ser distribuído entre os diáconos para que não falte nada, para que todos tenham tudo em comum, para suprir o desequilíbrio de que uns têm muitos, outros têm poucos, né? O que é o diaconeu? É ser um servo, atendente, doméstico, servir, atender, ministrar alguém, render ofícios ministeriais, a atender a mesa e oferecer comida e bebida para seus convidados, né? Aliviar as necessidades de alguém por meio do recolhimento de donativos, prover ou cuidar de, distribuir as coisas necessárias para sustentar a vida, cuidar do pobre e do doente, o que caracteriza o ofício de um diácono nas igrejas cristãs, participar de qualquer evento que possa servir os interesses dos outros e o outro que a gente serve. Esses eventos estão relacionados ao nosso Senhor Jesus e tudo aquilo que está relacionado à sua obra e à edificação do seu corpo, o fortalecimento do seu corpo, a edificação da sua igreja. Nós estamos aqui tão somente servindo, e aqueles que foram chamados para o ministério, seja apostelo, o enviado, o missionário, seja um evangelista, seja um pastor, seja um profeta ou um ensinador, entenda, amada igreja, que foi concedido como um presente da parte de Deus para contribuir na edificação da igreja. A igreja precisa cuidar dos seus pastores e dos seus obreiros, porque eles têm zelado por vós, e assim os obreiros precisam cuidar das ovelhas, porque são as ovelhas de Cristo, e em tudo nós juntos como um só corpo buscamos servir uns aos outros em amor.
Eu espero, meu amigo, que essa aula possa ter te ajudado, possa contribuir na sua edificação, na edificação daqueles que estudarão contigo lá na sua igreja local, seja você ministrando, ou seja você aprendendo com o seu professor ou com os outros colegas de classe. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te usar poderosamente. E se você gostou, deixa um curtir aí, um comentário, compartilha essa aula com alguém. A conclusão diz, nessa lição vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente está de volta.